estudantes do primeiro ano. Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito, certo? E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis de escrever, borracha, canetinha ou lápis de cor e uma tesoura. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Vamos lá? E a Vivi veio nos falar que na aula passada nós fizemos uma revisão com os temas relações de trabalho na comunidade, manifestações culturais, folclore e manifestações culturais. E a Vivi veio lembrar de um dos temas que nós falamos, a importância do trabalho para cada pessoa e na comunidade. Lembram disso? Eu até dei um exemplo. Você já imaginou se os agricultores resolvessem não trabalhar, não plantar, não colher? O que seria da gente sem comer as frutas, os legumes, as verduras, os cereais? Por isso que a gente tem que pensar que o trabalho é importante para a pessoa, mas também na comunidade que nós vivemos. Outro tema que nós recordamos foi: as manifestações culturais são a expressão de um povo, de seus rituais e celebrações. Lembram disso? E também nós vimos manifestações culturais que são comemorações que acontecem em lugares públicos da cidade, sejam elas nas ruas, nas praças, nos parques, museu e até na Rua da Cidadania. Vamos recordar? Como a festa junina. Aqui aparece uma imagem no Museu Oscar Niemeyer, mas acontece num lugar público também, nas escolas. É claro que nessa época de pandemia não aconteceu, mas quando tudo voltar ao normal, com certeza vai ter. Outra, o Dia da Independência do Brasil, com desfiles nas ruas. E também o aniversário da cidade, no nosso caso, de Curitiba, que acontece festas nas ruas das cidadanias. Lembro que nós estudamos que o folclore é o conjunto de manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade social de um povo. E estudamos na aula passada sobre os adivinhas, as festas folclóricas e as músicas folclóricas. E a Vivi veio nos falar que hoje vamos começar com algumas adivinhas. Vamos começar de uma maneira diferente. E a resposta dessas adivinhas tem tudo a ver com a nossa aula, com o tema que nós vamos estudar hoje. Vamos lá? Qual é a manga que nunca amadurece? Manga que nunca amadurece? E conseguiu adivinhar? Então eu vou dar a resposta. É a manga da camiseta. Vamos para mais uma? O que é o que é? Quanto mais se aperta, mais de fora fica? Mais se aperta, mais de fora fica. Conseguiu adivinhar? O cinto.
O que é verdade, quando a gente põe o cinto, a gente vai apertando, vai ficando um pedaço de fora. Mais uma. O que é o que é? Não tem pernas, mas sempre anda. Professora, não tem perna, mas anda? Esse tá fácil. O sapato. E o que será que a camiseta, o cinto e o sapato têm a ver com a aula de hoje? Hoje nós vamos falar de diferentes modos de vestir-se, ou seja, do vestuário. E você sabe o que é vestuário? Vestuário é o conjunto das peças de vestir, ou sejam, as roupas. E as roupas que compõem o traje e também os acessórios que acompanham. Então a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 26 e o tema diferentes modos de vestir-se. Coloca lá no seu caderno, na folha, a data que você está assistindo essa aula 26, História, e vamos escrever vestuário para ir mais rápido, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Então vamos lá. Primeiro vamos pensar. Roupas são usadas por questões sociais, culturais ou até necessidade. Lembra quando eu falei das moradias? O porquê nós moramos em casas, prédios? Para nos proteger do frio, da chuva, do calor. O mesmo acontece com as roupas. Ela serve para a nossa proteção, principalmente do clima. Por isso que está escrito aqui, ó, o uso das roupas e o clima. Por exemplo, no verão, nós usamos roupas mais leves e frescas. Já no inverno, usamos roupas que nos mantenham aquecidos. Vamos ver com alguns povos? A primeira imagem mostra os esquimós. E os esquimós, eles vivem numa região muito fria. E a roupa deles são feitas de pele de foca, de pele de urso e de pele de raposa. São confeccionadas pelas mulheres que costuram com os tendões dos próprios animais. Já os árabes vivem no deserto. Eles precisam de uma roupa leve para proteger do sol, mas também uma roupa que cubra o corpo para proteger da areia, devido aos ventos. Ninguém gosta de sentir a areia batendo na pele, chega até a machucar. E olha a ideia da Vivi.
Vamos conhecer o vestuário na história, vendo como era antigamente e atualmente? Então agora nós vamos fazer essa viagem na história, vendo o vestuário de antigamente e de agora. Vamos lá? A vestimenta no decorrer da história, época pré-histórica. A história da vestimenta começou com o uso de folhas de árvores, de fibras vegetais, também que vêm de plantas e árvores e das peles de animais, no período denominado pré-histórica. O uso de roupa, além da necessidade de proteção do frio, chuva, calor, também era um adorno, ou seja, ele ajudava o homem, inclusive, a se impor e a afugentar os animais que vinham atacá-lo, certo? As roupas eram feitas de peles de animais, como eu já falei para vocês. Quem fazia essas roupas também eram as mulheres. Elas limpavam, né, e curtiam as peles desses bichos, tirando toda a carne e toda a gordura e deixando no sol para secar. Quando secava, elas iam ver se ainda estava duro ou mais macio, tiravam de novo, raspavam, né, a parte da gordura, da carne, até ficar macio que desse para vestir, certo? E elas usavam agulhas, mas não essas agulhas como nós usamos agora, mas sim feitas de ossos. E os fios para costurar tinha que ser bem forte também. Um fio simplesinho, como a gente usa hoje em dia, não daria para costurar a roupa e aguentar. Então elas usavam as tripas secas dos animais ou tirinhas de couro, certo? Com o desenvolvimento da agricultura, o vestuário também evoluiu. Começou a aparecer tecidos feitos de sementes, como o linho e o algodão. Esses substituíram então as peles dos animais, certo? Foram feitos tecidos pela técnica da feltragem. Feltragem, professor, o que é isso? Dessas sementes e do algodão eram transformados em fios e depois usado a tecelagem para fazer os tecidos. Se nós olharmos ali as imagens, a primeira parece que eles se enrolavam no tecido. Com o tempo começaram a surgir as costureiras, que faziam peças únicas para cada pessoa. E lembram que eu falei para vocês que o vestuário também são os acessórios? O que a gente pode falar dos acessórios? Chapéus, sapato, bolsas, brincos, colares. E aqui eu vou contar para vocês uma curiosidade. Na Roma antiga, eles davam muito valor aos cuidados com os penteados e tinha uma variedade muito grande. Faziam coques, usavam os enfeites como fitas e também cacheavam. E vou contar mais uma coisa. Quem não tinha o cabelo usava peruca. E agora nós vamos ver a vestimenta no decorrer da história, falando do Brasil antigamente. O homem das classes mais simples usavam blusas e calças justas e bem simples. Já as mulheres usavam vestidos simples. Os mais ricos usavam uma roupa mais sofisticada. Os homens usavam calça de tecido de cetim ou de linho, casacos de seda, camisas brancas, coletes de veludo, meias, gravatas e roupas de baixo com rendas. Os homens com roupa de baixo com rendas, antigamente, no Brasil colonial, eram assim. E eles tinham o costume de carregar em seus bolsos lenços de seda. As roupas das mulheres mais sofisticadas eram geralmente apertadas contra o tronco, na parte da barriga e da cintura, certo? E as saias ou vestidos eram muito compridos e pesados, pois não era só uma sainha, um tecido só. Tinha vários tecidos e até armações para ficar bem
volumoso, certo? E vamos falar da vestimenta no decorrer da história atualmente. Devido à industrialização, ou seja, o aumento de indústrias, fábricas de roupas, acaba se produzindo uma quantidade de roupa muito maior e bem mais rapidamente do que uma costureira fazendo uma peça única para um cliente, certo? E olhem a ideia da Vivi. Vamos conhecer como o artista plástico Eloy Júnior representa em suas obras os imigrantes e seus trajes típicos. Então agora nós vamos ver fontes históricas visuais. Lembra quando nós estudamos sobre isso? O que são fontes históricas visuais? São as imagens, pinturas, fotografias, entre outros. São importantes como fontes históricas informativas de uma época, de pessoas e da sociedade nas quais foram produzidos. Essas obras que vamos ver agora falam dos imigrantes. E você sabe o que é um imigrante? Imigrantes são pessoas que nasceram em um país e foram morar em outro país. Por exemplo, quem mora no Japão e de repente veio morar no Brasil. Quem mora na Espanha e de repente veio morar no Brasil. Ou até em outro país. Esses são os imigrantes. Trajes típicos, professoras. Trajes típicos são roupas que eles utilizam. Os imigrantes utilizam em festividades e mostram a sua identidade, a identidade do povo, certo? Tais roupas representam sua pátria natal, ou seja, o país em que eles nasceram, e também mostram a saudade e o respeito que sentem por ela. Mas também vamos conhecer o artista plástico curitibano Eloy Júnior. Ele é pós-graduado pela Escola de Músicas e Belas Artes do Paraná e graduado pela Universidade Tuiuti do Paraná. Então ele estudou muito para fazer essas obras, certo? E ele expõe seus trabalhos profissionalmente, isto em mostras individuais, coletivas, salões de artes, desde 1997. Suas obras estão em coleções de acervos nacionais, ou seja, aqui no nosso país, e internacionais, ou seja, em outros países, certo? Também tem obras em museus, em livros de artes e também de cultura. E ele é um estudioso dos imigrantes europeus, ou seja, que vieram da Europa e que ajudaram a colonizar, a ocupar as terras paranaenses. Agora vamos ver essas fontes históricas visuais? A primeira, essa obra se chama Polski Dom I, Casa Polonesa I. Então ele representou o povo polonês. E você sabe, polonês veio da onde? Veio da Polônia. E olhem só, olhem os detalhes das roupas, dos trajes típicos. Muito bonita a obra dele, certo? Vamos ver outra? Essa outra obra se chama Presença Ucraniana. E podemos ver o destaque que o traje típico da Ucrânia que aparece ali na obra, certo? Esse povo é um povo bem ligado à religião. Então nós podemos ver a religiosidade desse povo, pois aparece uma imagem de Nossa Senhora também. Vamos ver outra obra? E por último, uma obra pintada em um prato, que se chama Prato Português. E olha que legal, no fundo lá aparece o Jardim Botânico e na frente um casal com trajes típicos portugueses dançando. Porque eu até falei para vocês, os trajes típicos muitas vezes são usados em manifestações culturais. Tem tudo a ver com festa, com dança, certo? Muito bonita a obra dele, né?
podemos conhecer um pouco mais do vestuário dos imigrantes através dessas fontes históricas visuais. E olha lá a ideia da Vivi. Algumas roupas identificam profissões. Vamos tentar adivinhar qual o trabalho observando o vestuário? Então, o trabalhador muitas vezes tem um uniforme para vestir, ou até como ele se veste, a gente consegue identificar no que ele trabalha. Então agora eu quero que vocês observem essas roupas e quero ver se conseguem adivinhar qual é o trabalho, certo? Primeiro, observe bem essas roupas. Estão com um guarda-pó branco. Tem um estetoscópio no pescoço, um acessório de uma profissão. Uma maletinha com uma cruz vermelha. Será que você conseguiu identificar qual o trabalho que utiliza essas roupas? Tá fácil, né? São os profissionais da saúde, médico, enfermeiras, dentistas, certo? É claro que o dentista não vai usar os estetoscópios, mas os outros sim. Mas ele também é um profissional de saúde e também às vezes se veste com avental, né? Com máscara. Interessante. Vamos para outra? Esse daqui. Você sabe o nome dessa roupa? É domã. E usa até um chapéu. Conseguiu identificar qual é o trabalho dessas pessoas, dessas figuras? Cozinheiros. E agora eu vou contar para vocês uma curiosidade sobre o chapéu. Você sabia que a gente consegue identificar no restaurante quem é o chefe por causa do chapéu? Quanto mais alto o chapéu, quer dizer que ele é o superior de todos. Ah, isso você não sabia. Outra. E esse aqui? Agasalho. Conseguiu identificar? São os atletas que precisam de uma roupa que dê para eles se movimentarem. E essa outra? Essa aqui também é fácil. Uniforme do Brasil. São jogadores de futebol, certo? Mais uma. Ah, essa aqui aposto que você encontra aí na escola. Conseguiu identificar? Quem que usa esses jaleco? O nome desse parece um avental, mas o nome é jaleco. Conseguiu? Profissionais da educação, as professoras que utilizam, certo? E olha lá a ideia da Vivi. Vamos fazer um kirigami que começa com um barco e termina como uma peça de roupa. Professora, kirigami? Que é isso? Nas aulas a gente faz dobraduras. As dobraduras, para o povo japonês, eles chamam de origami. Origami é a arte de dobrar papel. Kirigami também é uma palavra japonesa, mas além da dobradura tem o recorte. Então, para os japoneses, né, o kirigami é a arte de dobrar e recortar papel. E nós vamos fazer um kirigami, que vem da dobradura do barco, mas vira uma peça de roupa. Vamos lá? Os materiais que nós vamos utilizar: papel sulfite branco colorido, tesoura, canetinhas ou lápis de cor. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você.
Então, vamos lá. Nós vamos começar com a dobradura do barco. E no final, como eu falei, vai virar uma roupa, uma surpresa. Vamos precisar de uma folha inteira. E dessa vez não vamos precisar transformar em quadrado, não. Nós vamos precisar usar a folha inteira. De um lado a minha então é branca, do outro é salmão, certo? Primeira coisa que nós vamos fazer, dobrar a folha ao meio. A folha aqui na vertical, ou em pé, como vocês falam, dobra ao meio. Certo? Agora nós vamos fazer uma dobra apenas para a gente ter como guia e não passar do limite para ficar bem certinho. Ou seja, nós vamos dobrar agora ao meio também. E nessa, vou pedir para vocês vincarem bem, passa bem o dedinho, porque eu vou precisar essa dobra aqui no meio, certo? Agora, essa parte de cima eu vou dobrar até o meio. Dessa maneira que eu fiz aqui. Vou fazer de novo, ó. A parte de cima até o meio. Bem retinho no meio. Olha a importância que eu falei de dobrar certinho, de vincar bem. Vou fazer o mesmo do outro lado. Olha lá, parece uma casinha, né? Com um telhado bem grande. Mas nós não queremos casinha, não. Nós queremos um barco. Agora, aqui embaixo tem duas partes. Vou dobrar uma parte para cima. E do outro lado também. Agora ficou um chapéuzinho, mas como eu falei, não queremos chapéuzinhos, nós queremos um barco. Agora eu vou colocar minha mão aqui dentro. E agora eu vou apertar aqui do lado, ó. Você vai perceber que vai ficar meio alto aqui, meio deformado. Então eu vou arrumar. Encaixando, viro, encaixo uma parte por dentro assim, certo? Agora, essa parte de baixo, uma delas, eu vou erguer para cima. De um lado, viro e vou fazer do outro também. Vai virar um triângulo, mas como eu falei, nós não queremos triângulo, nós queremos um barco. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez já hoje, ó. Enfia a mão aqui dentro e dobra. Agora virou um quadrado, mas também não queremos um quadrado, nós queremos um barco. Você percebeu, ó, dos dois lados se mexe. Agora eu vou mexer os dois, puxar para fora. E agora sim temos um barco. Mas agora nós queremos transformar esse barco em roupa. E agora que eu vou utilizar a minha tesoura. O que eu vou fazer? Nessa parte aqui eu vou recortar para ficar mais fácil para você. Vou fazer aqui, ó, pontinhos dos dois lados que eu vou recortar. Vou recortar bem da pontinha aqui, em linha reta, dos dois lados. Então, recorto um lado em cima dos pontinhos e recorto o outro também. Certo? Ficou um retângulo com uma pontinha. Ah, bem nessa pontinha que a gente vai usar agora, ó. Abri, ficou a pontinha do barco aqui. Vou pegar a minha tesoura e vou recortar. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou recortar em linha reta, tirando a parte de cima.
Olha lá, recorto em cima da linha, tirei. Professora, isso virou roupa? Calma aí. Agora nós vamos desdobrar de um lado, de outro. Puxa de um lado, puxa do outro. E o que que virou? Uma camiseta. E eu adoro camiseta, porque a camiseta é uma roupa muito confortável. E sem contar que no centro dela pode ter vários desenhos. Pode ter os desenhos dos meus personagens preferidos, pode ter ideias, frases que falem um pouquinho sobre mim, certo? E o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a nossa camiseta e vamos decorar. Na tela ali eu fiz um desenho de duas crianças brincando. E aqui eu aproveitei e fiz um desenho de carrinhos com vários enfeites, tanto na manga como na gola. Agora é a sua vez de fazer a dobradura do barco, cortar do jeito que a professora Viviane ensinou para virar uma camiseta. Só que eu quero essa camiseta decorada do jeito que você quiser. Pode desenhar os seus personagens preferidos, seus desenhos preferidos, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
E daí, terminou sua camiseta? Eu terminei as minhas aqui. E quantas coisas nós aprendemos sobre o vestuário. Fizemos uma viagem vendo que o vestuário antigamente era com pele de animais, com folhas, com fibras e agora com os tecidos, né? Aprendemos bastante sobre as roupas, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!